Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e a atriz brasileira Fernanda Torres foi reconhecida como melhor atriz em uma das maiores premiações internacionais, que é o Globo de Ouro, só fica atrás do Oscar aí, como melhor atriz pelo filme brasileiro Ainda Estou Aqui. É um filme, para quem não viu, que conta a história de repressão sofrida pela família Paiva durante a ditadura militar. E aí, qual que é o assunto desse vídeo aqui? Acontece que tem bolsonaristas por aí perdendo os cabelos com isso. É um pessoal que já fez lá atrás campanha de boicote contra o filme, não deu certo, foi um sucesso internacional. Inclusive ontem, né, durante a premiação lá do Globo de Ouro, teve vereador soltando fake news sobre a atriz, sobre a premiação, e aí ele foi triturado na internet, porque eram mentiras. Inclusive apagou o post lá por vergonha. E mais, o Bolsonaro, para quem não sabe, ele cuspiu na estátua do Rubens Paiva, que foi aí esse deputado que o filme traz a história, assassinado pela ditadura militar. Enfim, é a história ali que o filme retrata. O Bolsonaro cuspiu na estátua dele. Tem um relato forte do neto do Rubens Paiva, que presenciou isso, foi na frente de toda a família dele, um vexame completo. Vou relembrar essa história aqui com vocês também. Pessoal, antes de partir para a primeira notícia, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário, não custa nem um segundo para você, ajuda demais o canal, todo tipo de engajamento. E confira se está inscrito, se não tiver, se inscreva. Vamos primeiro aqui a fake news do vereador bolsonarista Lucas Pavanato. Tem ficado famosinho aí, né, o senhor Lucas Pavanato. E aí ele soltou essa fake news bem na noite em que a Fernanda Torres ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro. Como eu disse, é a segunda maior premiação internacional, assim, só perde pro Oscar. Vamos ver isso aqui primeiro, depois eu trago lá com os paradas do Bolsonaro na estátua do deputado assassinado Rubens Paiva. Vamos pra matéria. O vereador bolsonarista Lucas Pavanato, do PL de São Paulo, fez um post em sua conta do X, antigo Twitter, neste domingo, afirmando: "Ainda estou aqui e Fernanda Torres perderam a premiação. Deixe sua risada." Pois é, só que o que ele não contava é que no momento em que ele soltou esse post aqui, a categoria que a Fernanda Torres concorria, que era a melhor atriz, ainda não tinha sido divulgada. A vencedora não tinha sido divulgada. Ele se precipitou aqui, passou uma vergonha. A matéria continua. A postagem rendeu uma nota da comunidade, recurso utilizado na plataforma para corrigir informações equivocadas. Além disso, Pavanato, que já foi condenado por divulgar fake news, foi parar entre os assuntos mais comentados da plataforma. Aí essa nota aqui que a matéria traz, ela desmentiu o cara de pau aí e trouxe a informação correta de que a Fernanda foi vencedora do prêmio. Um internauta ainda ironizou a postagem de Pavanato. Abre aspas. "O vereador mais votado do Brasil torcendo contra um filme nacional. Bolsonarismo sempre muito patriota", escreveu. E esse ponto aqui, pessoal, é um ponto importantíssimo, assim. É uma coisa que a gente fala no canal há muito tempo, porque o que esses caras são, na verdade, são falsos patriotas. Sempre contra o interesse nacional, sempre contra os interesses do povo brasileiro. Se ele fosse patriota, ele estaria feliz pela conquista do filme. É uma conquista... Olha, muita gente não entende a relevância que tem um prêmio internacional desse. Pessoal, é uma coisa que abre as portas, primeiro, para mais investimento no cinema nacional, né? Mais reconhecimento, mais prestígio. Vamos olhar aqui rapidinho para os Estados Unidos, a máquina que esses caras têm hoje com o cinema. Não só em questão aqui de arrecadação, de dinheiro, que movimenta muito, mas também como forma de potencializar a cultura internacionalmente, uma forma de, no caso deles, expressar a cultura americana para o resto do mundo, e a gente vê que dá certo, que o mundo inteiro hoje em dia tem grandes pitadas de Estados Unidos em várias coisas. Mas daria para falar de vários aqui, o cinema indiano, que é fortíssimo, sul-coreano, e o Brasil ficando atrás. Eu espero que esse prêmio aqui, esse reconhecimento da Fernanda Torres seja um ponto de virada e um ponto de partida para que o cinema nacional ganhe mais força, certo? E olhe mais, como eu disse já, é um filme que retrata uma história de sofrimento ali de uma família durante a ditadura militar. Uma família que a maioria dos membros que sofreram, que é retratado no filme, ainda estão vivos. Quais são as razões para esse cara vir a público contra o filme, meu Deus? Só por isso dá pra saber
bem aí o lado que essa turma tá. E o pessoal não perdoou nas redes. Eu peguei aqui algumas reações. Guilherme disse o seguinte: o vereador mais votado do Brasil torcendo contra um filme nacional. Bolsonarismo sempre muito patriota. Esse foi o que a matéria trouxe aqui, né? Camarada Wood: você percebe que o Brasil não tem salvação quando um político brasileiro comemora a derrota de uma atriz protagonista de um filme educativo sobre o golpe empresarial militar no Globo de Ouro. E o pior, ela ganhou. Ele, burro que é, não entendeu. Que país amaldiçoado. Vai ter que engolir que uma mulher trouxe honra para o nosso país e que um filme que mostra a realidade do que a extrema-direita faz com as pessoas. Bom, como eu já adiantei no início, o vereador apagou o post e aí, hoje cedo, ele reapareceu aí com novas postagens ridículas aqui. A primeira é o seguinte: fui dormir achando que a Fernanda Torres tinha perdido. Acordei e ela ganhou. Ainda bem que o filme clichê perdeu, pelo menos. KKKK. Parabéns. Já que o filme é sobre abusos de uma ditadura, será que a atriz tem coragem de criticar a ditadura atual que o Brasil vive? A hipocrisia de quem critica a ditadura que não existe mais, mas faz vista grossa para os inocentes que morrem na prisão hoje. Não produzirão filme sobre a morte injusta de Clériston. Para eles, algumas vidas valem mais do que as outras. Fernando Torres ganhou, mas não esqueçam que o filminho clichê perdeu e não dá para recorrer ao STF. Primeiro, filminho clichê, né? Eu não acho que seja a postura de um político eleito tratar o sofrimento de uma família, de pessoas que ainda estão vivas, como uma coisa clichê, né? Pra quem viu o filme, eu imagino que muita gente aqui que tá assistindo ao vídeo tenha assistido o filme, foi um sucesso de bilheteria aqui no Brasil. Olha, é uma coisa realmente de partir o coração, assim, um pai de família que é sequestrado pelos militares, nunca mais retorna. Os caras demoraram 20 anos pra ter algum tipo de reconhecimento de que ele realmente morreu. Pra vir um cara que é pago com dinheiro do povo. É um tapa na cara, olha. Parece um adolescente realmente, gente. É muito triste assim ver que os cargos políticos aí hoje estão sendo cada vez mais ocupados por influência. Esse cara é um influencer. Ele não é um político, ele é um influencer que caiu de paraquedas lá. Que tá muito mais preocupado com ego, com like na postagem, do que com o Brasil. Olha, e ainda tem a cara de pau de dizer que o Brasil vive uma ditadura. Por favor, tá ele e os canalhas aliados dele aí, esses bolsonaristas cretinos, ridículos, todo dia postando o que querem nas redes aí, tranquilamente. Ninguém é morto, ninguém é torturado. Esse pessoal vive numa realidade paralela. Olha, sinceramente, vamos aqui então relembrar, né, um ato aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez muito antes do sucesso aí do filme Ainda Estou Aqui. O Bolsonaro já tinha uma ligação aí com o deputado Rubens Paiva. É o deputado, mais uma vez, que tem a sua história contada no filme. O Bolsonaro, certa vez, ele cuspiu na estátua, na estátua que tem em homenagem ao Paiva, bem na inauguração, na frente de toda a família da vítima, do cara que foi assassinado, torturado pela ditadura. Vamos ler aqui a matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro, recém-indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes, cuspiu na estátua do ex-deputado federal e desaparecido político Rubens Paiva. O fato, lembrado por Chico Paiva Avelino, neto do deputado, aconteceu em 2014, durante a cerimônia de inauguração do busto que fica na Câmara dos Deputados. Rubens Paiva virou personagem do livro Ainda Estou Aqui, de seu filho Marcelo Rubens Paiva. O livro foi adaptado para o cinema por Walter Salles e conta com o ator Selton Mello no papel do ex-deputado. Vamos aqui para o relato do Chico Avelino, né, que é o neto do deputado Rubens Paiva. Ele postou todo esse relato aqui, esse texto, ele postou em 2018, nas vésperas das eleições que elegeram Bolsonaro presidente. Abre aspas. Em 2014, a Câmara dos Deputados fez uma tocante homenagem ao meu avô, Rubens Paiva. Inauguraram um busto com a sua imagem em função de sua incessante luta pela democracia, causa pela qual ele literalmente deu a vida, escreveu Chico. Minha família foi em peso. Emocionadas, minha mãe e minha tia fizeram discursos lindos e orgulhosos sobre a memória do pai. No meio de um deles, fomos interrompidos por um pequeno grupo que veio se manifestar. Era Jair Bolsonaro, junto com alguns amigos, que talvez fossem os filhos, na época eu não sabia quem eram.
que se deu ao trabalho de sair de seu gabinete e vir em nossa direção, gritando que Rubens Paiva teve o que mereceu, comunista desgraçado, vagabundo. Ao passar por nós, deu uma cusparada no busto, uma cusparada, em uma homenagem a um colega deputado brutalmente assassinado. Essa é a cara do bolsonarismo, gente. Uma cerimônia com a família de um cara torturado e assassinado. Em homenagem, o cara sai do gabinete pra ir dar uma cuspida no busto, na frente de todo mundo. E elegeram presidente. E quase reelegeram presidente. Não dá pra acreditar. O texto do Chico prossegue. Gostaria muito de poder conversar com meu avô nesse momento político pelo qual passamos. Teria muito a acrescentar. Foi eleito deputado federal por São Paulo em 1962 e cassado pelo AI-1 em 10 de abril de 1964. Como democrata exemplar que era, sempre lutou contra o autoritarismo e nunca encostou numa arma. Infelizmente, essa oportunidade me foi arrancada quando, em janeiro de 1971, ele foi levado de casa junto com a minha avó e minha tia, que na época tinha 15 anos, para os porões do DOI-CODE do Rio de Janeiro, na Tijuca. Lá, foi torturado até morrer pelo aparelho de repressão montado pelo regime militar, cuja filial paulista era comandada por ninguém mais, nem menos do que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O mesmo Ustra que o Bolsonaro idolatrou a vida toda. O mesmo Ustra que torturou a Dilma e que foi homenageado pelo Bolsonaro no discurso em que ele votou favoravelmente ao impeachment dela. O texto continua. Na época, não havia ficado claro o motivo dos militares levarem também a minha avó e minha tia. Hoje, conhecendo os métodos praticados por Ustra, sabemos que era para trazê-las à sala de tortura e pressionar o meu avô. Elas, em celas ao lado, separadas, ouviram seus gritos antes que ele fosse morto. O atestado de óbito só foi entregue à família 25 anos após o assassinato, em 1995. O corpo jamais foi entregue. Na Comissão Nacional da Verdade, outros militares envolvidos no crime disseram que o corpo foi enterrado e desenterrado 2 vezes. Sobre o assunto, Bolsonaro debochou. Pendurou na entrada do seu gabinete em Brasília uma placa que dizia: "Quem procura osso é cachorro". E aí, o Chico encerra aqui o texto, lembrando as referências de Bolsonaro ao conhecido torturador, o Ustra. Hoje em dia, o Ustra é mais famoso não pelas atrocidades que cometeu, como torturar mães na frente de suas crianças, colocar ratos e baratas vivas dentro da vagina das mulheres, estupros, pau de arara, choques, entre outras, mas por ser o grande ídolo, chamado de herói pelo nosso provável novo presidente, Jair Bolsonaro, que diz que seu livro de cabeceira é a história do coronel. Pois é, o texto ele ganha até um tom mais melancólico ainda por ter sido publicado antes das eleições de 2018. Mal sabia aí, o Chico tudo o que esperava, toda a gestão criminosa do Bolsonaro na pandemia que matou gente, enfim. Essa figura asquerosa que passou mais de 20 anos lá dentro da Câmara dos Deputados, nunca produziu nada, sempre foi um zero à esquerda. E foi eleito presidente da República. Olha, pessoal, uma coisa que traz um conforto, assim, pelo menos, é que o sucesso desse filme aí é um tapa na cara desses canalhas, não tem meia palavra aqui não, dessas pessoas que merecem um esquecimento, realmente. Esse pessoal que destrói tudo que toca, aí, um pessoal que despreza a arte, que despreza a vida. Pra quem não assistiu, ainda estou aqui, olha, fica a indicação, uma obra fantástica, assim, com certeza vai ser lembrada por décadas e décadas, já é um dos grandes filmes do cinema nacional, já é referência quando se fala de cinema brasileiro, certo? Pessoal, e para finalizar a análise desse filme lá no canal Cineminha, que é o meu canal sobre cinema, certo? É um vídeo que não estraga a experiência de quem ainda não viu. Enfim, vou deixar o link para quem quiser conferir essa análise no comentário fixado aqui embaixo. Você rola para baixo, clica no comentário, vai ser o primeiro que vai aparecer, tá certo? Não esqueçam de deixar um like e um comentário nesse vídeo aqui e de compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que se interessa por política. Confira se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva. Muito obrigado e até a próxima.